Olá, Shalom, a paz do Senhor Yeshua, a paz do Senhor Jesus. O tema que eu quero abordar aqui, quem está falando é o pastor Rui Nascimento. Para aqueles que ainda não assistiram a nenhuma mensagem minha, o que eu quero trazer hoje para você que está me assistindo é um tema bem interessante, mais um. Os temas que abordam o Senhor Jesus são sempre muito interessantes, em todo caso para mim. E eu quero hoje trazer para você algo que se encontra no Evangelho do Apóstolo João e que se encontra lá no capítulo 9. Eu vou ler essa passagem. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Yeshua perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu ele: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era, outros diziam: parece com ele, mas ele mesmo insistia: sou eu? E perguntaram-lhe, pois, como se abriram os teus olhos? Respondeu ele: um homem chamado Yeshua fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. É uma passagem bem curiosa, como quase todas as outras do Senhor Yeshua, porque ele sempre nos surpreende. Se nós continuarmos a leitura desse texto e se nós continuarmos, se você depois aí na sua casa, onde você está, quiser continuar a leitura, você vai perceber que a narrativa e o que envolve esse cego e que envolve toda a discussão e polêmica e contenda que teve depois, ela se estende até ao capítulo 10, lá no versículo 12. Mas não é o ponto, não é agora nós fazermos uma análise aprofundada de tudo o que está escrito aqui, mas vamos nos ater a essa leitura. E mais uma vez o Senhor Yeshua nos surpreende. Primeiro porque nós, no último vídeo que foi colocado, que foi postado, eu falava sobre a cura de um paralítico. Esse paralítico, quando o Senhor Yeshua o encontrou pela segunda vez, lá no templo, disse: olha, agora já estás curado, não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. Então, aquele paralítico ficou paralítico por causa do pecado. Este cego não. Este cego não era por causa do pecado. Este cego era cego para que se manifestasse a glória de Deus. Então, este cego foi usado por Deus. Deus colocou cegueira nele para que nesse dia ele tivesse um encontro com o Senhor Yeshua e as profecias, aquilo que estava escrito lá atrás, na instrução de Deus, na lei, na Torá, tudo o que estava escrito nas Sagradas Escrituras, pelo menos algo, não é? Algumas coisas das que estavam escritas se cumprissem nesse dia. Era profético esse encontro do Senhor Jesus com esse cego. Assim como é profético o encontro do Senhor Jesus com você. Talvez você não esteja percebendo, talvez você não esteja ainda entendendo muito bem, mas se você está assistindo essas mensagens, o Senhor Jesus já está tocando você, já está se encontrando com você, já está penetrando no seu âmago, no seu interior e já está fazendo a obra dele dentro de você. Todo o encontro de Jesus com qualquer homem é sempre profético. Nunca é por acaso, nunca é à toa. Mas o que é curioso aqui é que o Senhor, quando vê esse homem, diz: olha, eu tenho que fazer as obras enquanto é dia, porque eu sou a luz do mundo, e não lhe perguntou nada. Nós não vemos aqui que o cego tenha dito: oh Senhor, ou que o Senhor tenha perguntado: queres ser curado? Queres ver? Jesus não perguntou nada para ele. Foi direto ao assunto. O cego também provavelmente não estava vendo quem estava chegando. Provavelmente não, com certeza não estava vendo quem estava chegando. E Jesus foi em direção a ele e fez
algo muito surpreendente. Eu creio que nos dias de hoje, se fosse o Senhor Yeshua, vamos pensar que ele estava lá, sei lá, numa cidade aí qualquer, e que ele via um cego, ia pegar terra no chão, cuspir na terra, fazer um lodozinho e passar nos olhos do cego. É algo completamente ridículo. É algo absolutamente ridículo. Tenho a certeza absoluta que a grande maioria não deixaria que ninguém fizesse isso com eles. A maioria dos cegos, se alguém dissesse assim, olha, conheço um médico muito bom, ele vai cuspir no pó, vai fazer um lodozinho, põe nos teus olhos e você vai ver. Eu tenho a certeza quase que absoluta que nenhum cego consultaria esse médico. Mas o Senhor nos surpreende, o Senhor tem as suas estratégias, tem as suas maneiras de agir e Ele sabe porquê, tudo tem um objetivo, tudo está fundado, nada é feito por acaso, em nenhuma palavra, em nenhuma ação do Senhor Jesus, nada aconteceu por acaso. Aquele cego estava próximo do tanque onde estava o paralítico também. É o tanque de Siloé, o tanque do enviado. Siloé significa o enviado. Yeshua significa salvação, significa o Salvador. E Yeshua era o enviado. Enviado por Deus, enviado pelo Pai para a salvação e remissão daqueles que nele crescem. Tanto era lá quanto é hoje. Não mudou nada. Lá era físico, hoje é espiritual. Hoje não se vê, não se apalpa, não se toca. Mas hoje se sente, se respira. Hoje ele está materializado no Espírito, então é plenamente espiritual, mas não tem mudança nenhuma, é o mesmo Senhor, é o mesmo poder. Então, aquele cego estava no tanque do enviado. E Yeshua trouxe uma mensagem naquele dia para todos aqueles que estavam ao redor e para todos aqueles que conheciam as Escrituras. Porque nós nunca podemos esquecer que o Senhor Jesus se apresentou não numa terra de pagãos e ímpios que adoravam santos e santas e Marias e Manuéis. Ele se apresentou numa terra que buscava o único Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que buscavam a salvação nele, que esperavam nele. Ele não se apresentou a um mundo pagão que cultuava um monte de deuses e de demónios. Ele se apresentou a um povo que, na sua grande maioria, conhecia pelo menos as Escrituras pela via oral. Porque havia a Torá e havia a Halachá, se chamava lá em Israel, a Torá oral, a Torá falada. Por isso ela foi muito distorcida, porque ela não era contada direito. Bom, mas isso não interessa para aqui, para o caso. Então, quando o Senhor viu aquele homem, o Senhor mostrou ali para todo mundo, para você, para mim. Talvez você esteja se perguntando o que é que ele quis dizer, por que é que ele cuspiu em pedaço de pó, de terra, e fez uma massa, fez um lodo, e colocou lá nos olhos do homem. Provavelmente você está fazendo essa pergunta. Eu fiz essa pergunta quando li. Eu não entendia quando eu li isso. E eu buscava do Senhor todas as coisas que eu via na palavra de Deus, eu buscava do Senhor aquilo que eu não entendia. Eu queria que Ele me revelasse. Está escrito que Ele revela aos seus amados, àqueles que o amam, que o temem. Ele revela a sua palavra. E qual não foi a minha surpresa um dia, quando eu estou numa igreja fazendo uma pregação, o Senhor me dá a revelação em cima do altar. Isso é muito maravilhoso. Então, o que Yeshua fez ali foi dizer que ele era o enviado do próprio Deus, do próprio Criador, daquele que fundou, que estabeleceu todas as coisas, que criou céus e terra e tudo o que neles há. Então, Jesus não chamou ele a glória. Jesus deu a glória ao Pai. Jesus mostrou ali que era o Pai que estava no controle absoluto de todas as coisas. Quando ele falou, olha, isto aconteceu para a glória do Pai, não para a minha, não para a do Filho, mas é para a do Pai. Mas até esse ponto você poderá estar pensando, mas onde é que está a glória de Deus em cuspir num pedaço de pó, fazer um lodo e aplicar nos olhos de um cego? Bom, já está em dois lugares, está? Porque o cego, após a ida ao tanque do enviado, apareceu vendo. Aí já está a glória do Pai. Significa dizer que o Pai trouxe aquela criatura ao Filho.
para que o Filho o curasse. O Pai está trazendo você ao Filho, para que o Filho, o Senhor Jesus, te cure das suas fraquezas, das suas dificuldades, do seu caráter falho, das suas mentiras, da sua soberba, da sua ganância, vaidade, tanta coisa que o Senhor nos cura. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei quais eram os meus e não eram poucos. E Ele gradativamente tem-me curado de todos eles. Porque eu quis crer que Ele era o enviado. Eu mergulhei no tanque dele, eu fui me batizar, eu mergulhei nas águas, eu falei, eu mergulho nesse tanque desse enviado. Hoje, para mim, a vida mudou. Eu estou falando de mim. Mas então por que Jesus cuspiu no lodo, não cuspiu na terra e fez lodo? Bem simples, muito simples. Para quando Deus nos dá a revelação é muito tranquilo. Eu podia ficar pensando nisso horas e anos e nunca ia chegar a uma conclusão, como talvez você não tenha chegado até agora. Mas então Jesus mostrou ali que todos os homens são feitos do barro, são feitos do pó. Jesus mostrou ali que verdadeiramente ele era enviado do Pai Criador, aquele que fez o homem à sua imagem e semelhança e que fez aquela estátua de barro lá no Éden, e que da estátua de barro, quando ele soprou o seu alento, o seu espírito, o seu fôlego naquela estátua, aquela estátua se tornou alma vivente. Jesus está falando, isto é verdade, e tanto assim é verdade que eu vou mostrar para vocês agora. Pegou um pedaço daquele pó do chão, da terra, que representava aquilo que estava faltando no céu, que tinha ficado no pó, tinha ficado na terra. Aquele homem foi feito não perfeito, mas imperfeito. Por que imperfeito? Porque uma parte dele, a visão dele, tinha ficado no pó, tinha ficado na terra. Não tinha vindo grudada nele, como deveria ter sido, como foi com a maioria das pessoas, como foi com você e comigo, que estamos enxergando direito, porque o Senhor nos colocou todos os atributos que vieram da terra dentro de nós. Então o Senhor Yeshua foi ali, pegou aquele pedaço de terra e falou, está aqui este pedaço que está faltando em ti. E agora eu vou cuspir, vou fazer um lodo, porque o cuspo representa, está saindo da minha língua, da minha boca, a minha saliva é a minha palavra. Sob a minha palavra, isto que não existia vai existir. E é a consumação de um ato de fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. E Yeshua agiu ali por fé. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Não existia visão, mas ele pegou naquele pedaço de terra onde tinha ficado aquela visão. Simbolicamente, ele disse, ficou na terra a tua visão, moço. Mas agora o Pai me enviou e eu com a minha palavra vou te enviar naquele tanque, que é o meu tanque, o tanque onde tu precisas passar para te lavares, e aí tu vais voltar vendo, enxergando. Assim vai ser com você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo a esse vídeo. Se você quiser mergulhar no tanque do Senhor Jesus, você vai voltar vendo, você vai voltar enxergando. Você vai enxergar coisas maravilhosas que você nunca enxergou até hoje. Mas não pode ficar atrás da moita, atrás do muro, como se diz. Esse cego era cego, mas não era bobo. Quando o Senhor Jesus falou, vai e lava-te, aquilo que ele fez foi, ele foi e lavou-se. Ele foi, ele creu, ele agiu. Ele agiu para que a fé do Senhor Jesus pudesse se concretizar nele. A fé do Senhor Jesus é que você vai ser salvo. A minha fé é que você vai ser salvo. Salvo das astutas ciladas do diabo, e vai passar a enxergar um mundo que existe para além do visível. Um mundo que Deus criou para aqueles que o amam. Essa é a mensagem de hoje. Deus, o Senhor, tem necessidade de que você enxergue, que você abra os olhos. A cura de um cego não era só daquele, é de todos aqueles que querem chegar ao Filho, para que, através do Filho, eles enxerguem o Pai. O Senhor Jesus está querendo te dar visão. Está querendo colocar em você aquilo que está faltando. Ah, mas eu estou vendo, mas está-te faltando uma visão espiritual. Está-te faltando algo que Ele preparou para aqueles que o amam, para aqueles que querem segui-lo, que é essa visão espiritual. E é interessante que depois que o homem foi curado, depois que ele voltou enxergando, perguntaram-lhe, quem te curou? Não sei. Pois é claro que ele não sabia. Ele era cego. E quando Yeshua mandou ele lavar os olhos, Yeshua foi embora. E quando ele voltou, ele estava vendo, mas o Senhor já não estava lá. O Senhor Jesus não fica lá para que seja glorificado e aclamado. O Senhor Jesus faz tudo com muita humildade, tudo debaixo de uma grande submissão ao Pai, para que a glória e a honra seja para o Pai e não seja para Ele. Contrariamente àquilo que nós vemos muito nos dias de hoje nas igrejas, com pastores e padres e companhia limitada, querendo a honra e a glória para eles, quando a honra e a glória é sempre do Pai e do Filho.
Em determinada altura eu também não sabia quem tinha me curado, mas depois, à medida que eu fui descobrindo a verdade, e a verdade se encontra nas Escrituras, eu fui descobrindo quem era esse Senhor. E mais na frente nós vamos, depois, se você continuar lendo esse texto, o Senhor Jesus volta a encontrar-se com esse homem e volta a dizer-lhe, fui eu que te curei, e então esse homem o adora, esse homem se prostra diante dele. Mas foi depois de esse homem ter sido testado, bem testado. Eu vou continuar esse vídeo. Na verdade, a próxima mensagem vai ser a continuação dessa história desse cego, que ela é muito interessante e vai servir muito, com certeza, na sua vida. Então, que o Senhor te abençoe. Até lá. Me desculpa pelo atraso ao postar esse vídeo, que já era para ter sido postado hoje de manhã, mas não tive condição, tive um dia bem atarefado e estou colocando agora e espero que ele seja uma bênção na sua vida, como tem sido na minha. Que o Senhor Yeshua te abençoe. Até ao próximo vídeo.